começando a gravação agora. Essa aula de hoje, pessoal, é de manejo de leitões. A gente vai começar a falar deles do parto até a terminação e o abate. Mas já digo de antemão que a gente já falou bastante sobre esse tema. E eu tive especificamente uma turma que eu não sei qual foi, tá? Um grupo, né? Um daqueles grupos que a gente formou no início do ano passado. E uma das turmas, eu não sei se foi a TAI 2 ou a TAI 1, não sei, que teve... Se tiver alguém desse grupo aí que se manifeste, por favor, que teve uma aula prática com o nascimento de leitões. Eu não sei se vocês se lembram, mas naquela época a gente estava passando um período muito complicado lá na Suíno. A escola tinha determinado que ia eliminar grande parte do nosso plantel e nossas fêmeas não estavam sendo repostas há um tempo. Então nossas fêmeas começaram a ficar velhas e criar poucos filhotes. E o que a Tia Veri vem ensinando para vocês é que tudo tem um limite, o animal tem um limite, né, de produção. Então chega uma fase da vida dele que ele não vai produzir uma quantidade que a gente gostaria. E aí essas fêmeas foram ficando velhas, criando poucos filhotes. A gente tinha criações de 4, 6 leitegadas, coisa que é inadmissível no sistema de criação comercial. É perder muito dinheiro com uma fêmea que te dá só 6 leitões, sendo que hoje a gente sabe que de 10 para cima é o normal, né? 12, 15, tem animais que vão até 18. Então, e a gente tinha poucos partos na época. Naquela época também chegou algumas fêmeas, algumas matrizes novas, né? Que aí a escola já tinha determinado que a gente ia renovar o plantel, né? Já tinha passado da fase, vamos diminuir o plantel, mas também vamos reformá-lo. E eu tive uma turma só que conseguiu acompanhar o parto, né? O manejo do parto, né? Na verdade, o parto mesmo a gente não acompanha, porque geralmente ele ocorre de madrugada ou de manhã cedo. É muito difícil uma fêmea que vai parir de dia. Primeiro, porque o suíno sofre muito com estresse calórico. E segundo, porque Alegre é quente para chuchu, ou especificamente na região de Alegre que a gente está, Rive, é muito quente. E naquela época do ano, eu não sei se lembra, era fevereiro, né? Fevereiro, março. Os animais a gente botava para a monta e às vezes elas nem pegavam. E a culpa pode ser que elas eram velhas, pode ser, mas a culpa do calor também tem que ser colocada. Então a gente teve poucos nascimentos naquele período. Mas eu tive uma turma especificamente que acompanhou. Era um grupo, né? Uma turma era formada de 2 grupos, eu não sei se vocês se lembram disso. E um desses grupos, eles acompanharam o manejo todinho do manejo dos leitões após parto. Então, quando a gente fala de manejo de leitão, a gente pega, na verdade, do nascimento ao abate, nós pegamos, na verdade, 3 fases de produção aqui. Nós pegamos a maternidade, nós pegamos a creche, e nós pegamos a terminação. No caso do IFES Alegre, a gente só tem 3. Existem algumas granjas que trabalham com 4. Então, ela determina maternidade, creche, crescimento e terminação. Tá? Na verdade, crescimento e terminação aqui no IFES Alegre, a gente faz junto. É a mesma fase. Bom, a divisão dessas fases é muito em função do tipo de dieta que você vai dar, né? E do tipo de baia que você vai oferecer para os animais. E realmente, terminação e abate são baias muito parecidas. Então, você faz... Geralmente, ela trabalha em função das dietas separadas. Então, se você trabalha com dieta separada, você divide crescimento e terminação. Se você não trabalha com dieta separada, você faz tudo na mesma fase, né? Como eu já comentei, a gente já viu muito dessas fases, principalmente quando a gente fala de reprodução, a gente fala de parto. Manejo ao parto, não tem como falar de manejo de parto sem falar um pouquinho do manejo com os leitões. Então, algumas coisas aqui a gente já falou, a gente só vai relembrar. E também, quando falamos de manejo alimentar, a gente acabou falando a parte mais importante de toda essa fase que a gente vai falar agora, que é a alimentação.
de maneira mais esmiuçada. Então a gente só vai passar rapidamente aí para poder mostrar, né, e relembrar e poder seguir com o que a gente precisa, tá bom? Deixa eu tentar abrir aqui, né? Eu tô tentando abrir aqui, mas ele não está me obedecendo. Não sei por que motivo. Opa. A aula tá aberta. Tá. Essa aula aqui eu vou ter que salvar ela em PDF. Esqueci desse detalhe. Sem PDF ele não aceita. Então vamos salvar ela em PDF. E agora sim, vamos tentar compartilhar. Abrir a aula em PDF. Nossa, mas tem tanto manejo de leitão aqui em PDF que eu nem sei onde está. Do nascimento, bate. Agora veio. Agora apareceu. Engraçado, eu ponho aqui na janela, ele não cancelar. Vou tentar de novo. Agora veio. Estamos assistindo aí? Não, ainda não abriu, né? Todos estão vendo? Pessoal, estamos todos vendo a aula aí? Apareceu? Alguns se manifestaram sim, então vamos lá. Conforme a gente já tinha falado, né? A gente vai falar manejo de leitões do nascimento ao abate. Esta foto eu tirei lá no setor, já tem algum tempo, acho que tem uns 8 meses que eu fui lá e tirei essa foto aqui, ó, da nossa creche. Olha como tá bonita. Ih, rapaz, cadê a aula? Olha que triste. Não, vocês estão vendo ela aí, eu que não tô. Agora ela apareceu para mim. Demorou um tempo, mas apareceu. Bom, relembrando alguns cuidados que nós temos que ter do leitão após o parto. Primeiro, grande cuidado que a gente tem que ter no leitão após o parto é... Vixe, apagou aí, gente? Não, apareceu. Nasceu. Como é que eu vou fazer? Saiu. Primeiro, eu posso mexer com o leitão, com a fêmea quando tá parindo? Não, deixa ela quietinha lá no canto que ela vai se virar. Você só vai intervir se precisar. O animal, ele tem um instinto próprio. Algumas situações acontecem que o cordão umbilical fica preso dentro da fêmea, mas é muito raro. Geralmente ele já nasce solto. Se acontecer de ficar preso, aí sim você vai ter que intervir, dando uma pressãozinha ou vindo com uma tesoura e cortando bem rente, bem próximo à vulva da fêmea, mais distante possível do filhote, tá? Porque se você corta esse cordão ou puxa ele de alguma forma que machuque o umbigo do filhote, você pode ter um problema futuro aí de hemorragia, até um canal de patógeno aí, é um problema de mortalidade nesse filhote, tá? Então, o animal nasce, provavelmente o cordão umbilical naturalmente se rompe sozinho, você só vai intervir se não acontecer, só que ele cai cheio de líquido amniótico em volta do focinho e do corpo. Primeira coisa, se você deixar esse animal do jeito que ele tá, e ele nascer no meio da noite, por exemplo, ele nascer num clima frio, você pode ter um problema de mortalidade aí por hipotermia que a gente fala. Porque a gente não pode esquecer o que a gente sempre falou, que esse animal, na hora que ele nasce,
ele nasce com o sistema termorregulatório dele bem diferente de um adulto. Ainda não está bem formado, então ele necessita de temperatura. Ele e todos os filhotes que nós conhecemos, né? Os filhotes, pelo menos os mamíferos, eles têm essa característica. Então, o ideal é fazer essa limpeza. Essa limpeza é feita como secagem, que a gente fala. Então, é retirar o líquido amniótico da boca, vir com um papel toalha ou um pó secante, hoje é utilizado nos sistemas de produção. Na verdade, você vem com papel toalha no focinho, arranca o líquido amniótico do focinho. E o resto do corpo você coloca no pó secante. Ou você limpa ele todo com o papel toalha, tá bom? Gente, a respeito dos vídeos que eu coloquei lá no meu canal, eu já até coloquei esses vídeos no Ava Sugestão para a aula. Eu não posso disponibilizar esses vídeos aqui na minha aula, porque se eu vou ter que baixá-los, isso aí é uma questão de plágio, enfim, rola tudo isso aí. Como eles são da internet, eu coloquei lá até porque vocês vão entrar automaticamente no YouTube e vão assistir no canal dos donos dos vídeos. E se vocês gostarem, vocês vão curtir, entendeu? Então, assim, tudo isso que eu tô falando aqui tá nos vídeos de lá. Então, sugestão, depois da aula da Tia Veri, abra os vídeos e vai assistir. Que tudo que eu falei vai ficar muito mais fixado para vocês, tá bom? Alguém pediu para entrar, deixa eu permitir. Vamos voltar para nossa aula. Ai, meu Deus, não tem lugar errado. Corte e cura do umbigo, nós vamos falar um pouquinho disso, o formato, como tem que ser feito. Estímulo à primeira mamada. Rapidamente a gente tem que colocar esse animal para mamar o colostro, até por uma questão de capacidade de absorção dos anticorpos, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também nessa aula de hoje. Bom, se uma das causas maiores de mortalidade é relacionada à hipotermia, que é o frio quando nasce, uma fonte de calor é essencial. No nosso caso é o escamoteador, que a gente tem lá no IFES Alegre. Aqui no IFES Alegre, que acho que todo mundo aí se lembra, né? Aquela caixinha, nós falamos bastante também nas aulas de instalações. Corte do dente, corte da cauda, todos dois ocasionados em detrimento do canibalismo natural que existe entre os suínos, tá? A gente também tem que trazer um controle ideal do nascimento, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E para os animais que nascem muito diferentes, que são muito desuniformes, a gente pode fazer uma transferência cruzada entre fêmeas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, para começar, vamos falar de secagem e retirada do líquido amniótico, tá? Por que ela é importante? Hipotermia, eu já falei, né? E eu acho importante vocês saberem isso aqui. A mortalidade pós-parto é a principal causa de perdas em granja. Ou seja, a gente determina a produtividade de uma granja em função da mortalidade na maternidade. Ela é uma maior índice que a gente tem aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, tá? E o que mais causa morte de leitão na maternidade, nessa fase? Primeiro, o esmagamento. Esmagamento porque a porca é muito grande, ela vai deitar, se o leitão estiver embaixo, ela esmaga. Até por isso que aquelas gaiolas foram criadas, né? Muito usadas antigamente. Vocês vão ver nos vídeos também que granja comercial geralmente ainda no Brasil usa gaiola. Não trabalha com baia, com barras, como a gente tem aqui no IFES Alegre. Mas, né, até por questões de bem-estar animal, esse tipo de instalação, né, tende a cair por terra futuramente, mas no Brasil ainda é feito nas gaiolas. E, gente, é uma diferença muito grande. Por exemplo, se vocês forem criar porco lá na Europa hoje, eles não vão permitir que você ponha uma gaiola, eles não, de repente, vão questionar o seu corte de dente, vão questionar o seu corte do rabo, vão questionar uma série de coisas que aqui no Brasil a gente ainda faz. O tipo de castração, tudo isso a gente vai comentar um pouquinho na aula de hoje. E eles são bem rígidos. É tipo assim, se você não modificar o seu sistema de produção, você não é autorizado a vender a sua carne. É assim que funciona na Europa, tá? E o consumidor só compra a carne que ele sabe que é produzida de produtores que trabalham com bem-estar animal, que visam isso. Que eu acho muito legal, eu não acho errado. Eu sou zootecnista, já falei para vocês,
Mas isso não quer dizer que eu sou a favor de não trabalhar com bem-estar animal. O fato da gente produzir um animal para abate e consumo não quer dizer que a gente não tem que ter respeito por esse animal, tá? E nem visar o bem-estar dele. O tempo de vida que ele tiver aqui, ele tem que ser bem vivido, tá? E quem vai dar isso é você e o produtor. A inanição, que é o quê? Que é a não mamada do colostro ou do leite no tempo hábil, tá? Então, se o animal nasce muito fraco, com uma reserva de glicogênio muito baixa, e aí, se você não colocar ele no teto logo, se ele não tiver aquele período ali de mamada rápido, ele vai ficar mais fraco e vai morrer. Aí você me diz assim, nossa professora, mas a senhora fala tanto disso que já tá ficando chato. Mas você não pode esquecer que quando uma porca dá 16 a 17 leitões, os primeiros leitões que nascem, eles estão mamando lá há um tempão. E os últimos? E às vezes essa porca não tem 17 tetos. E aí, meu camarada, se você não fizer este manejo aqui, você vai perder leitão por falta de mamada, tá? A gente vai falar um pouquinho também como é que faz isso na aula de hoje. E hipotermia, né, que eu já acabei de falar, né, do animal não ter o sistema termorregulatório ainda bem, né, preparado, e aí a gente tem que dar a temperatura ideal para ele nesse início da vida. Já falei, né, os materiais utilizados para atividade, papel toalha pós-secante. Sugestão: a secagem deve iniciar pela cabeça do animal. Primeiro, então o animal nasce, primeira coisa que você vai fazer é tirar a secreção do focinho e da boca. Pessoal, fica um monte de líquido amniótico dentro da boca do animal. Se você não tirar e ele aspirar aquele líquido vai interromper a passagem do ar para o pulmão e aí o animal vai morrer. Então, primeira coisa, caiu, corre, tira o líquido amniótico da boca e do focinho para permitir que ele respire. E aí tem alguns casos que você vai ver que o animal não respira. Mas aí você põe o dedo lá no cordão umbilical, ele ainda está pulsando. Então o coração está batendo, mas o animal não está respirando. Então o que a gente faz? A gente entra com uma massagem nesse animal, tá? Um dos vídeos que eu coloquei lá no canal mostra como fazer esta massagem. Então dá uma olhadinha lá, tá, pessoal? Depois que eu tirei, né? E aí você pode tirar com a própria mão esse líquido amniótico ou com papel toalha, tá? Algumas granjas utilizam luva de látex, né? Para a pessoa que está fazendo se proteger de algum patógeno, outras não, enfim, fica a seu critério. Depois que você tirou da boca e da narina, você vai passar no resto do corpo o papel toalha ou pó-secante. Observação, se você for trabalhar com pó-secante, que também tem uma sugestão lá no vídeo para vocês olharem como que é feito, não se deve passar na cabeça, porque aquilo é um pó, tipo um talco, né? Sem cheiro, lógico, mas um talco, ele é bem fininho. Imagina aquilo pegando a narina do animal, o animal tentando respirar, aquilo entrando, aquilo vai ser pneumonia na certa. Então, você vai limpar a cabeça dele com papel toalha. O resto do corpo você pode colocar ali no pó secante, ele vai aderir, ele fica até umas casquinhas, né? Parece que o animal tá cheio de casquinha, mas na verdade é o líquido amniótico que tá grudado no pó assim, aí forma tipo uma casquinha no corpo dele, tá? E se o animal, volto a dizer, não respirou, mas você percebe que tá o batimento ali, ó, reanimação, massagem para reanimar. Depois que você faz esse processo de secagem, vem a parte do corte e cura de umbigo. O corte e cura de umbigo pode ser até depois, porque a primeira coisa mesmo que você vai fazer depois que você fez isso aí é colocar o leitão para mamar, tá? Saiu, sequei, você vai colocar o leitão mais próximo do teto da fêmea. Aí ele vai começar a tentar, você põe até induz a boquinha dele para chegar no teto. Por instinto ele já sabe succionar, mas tem uns que demoram mais, enfim. Você vai fazer esse trabalho aí rapidamente. Depois que ele mamar, vocês vão levar para o escamoteador e tal. E eu tô falando aqui, gente, tem granjas que logo depois já trabalham com corte e cura de umbigo. Tem granjas que fazem isso um pouco depois que você colocou para dar produção de calor e a mamada, aí você faz. Aqui no IFES Alegre a gente trabalha primeiro com... até por isso que eu não botei na ordem, porque eu botei a ordem de uma possível granja.
secou, depois a gente põe o animal para mamar, depois leva o animal para o escamoteador, até para ele poder ter um calorzinho depois que ele mamou, e aí a gente vem nas primeiras horas de vida com os demais manejos, que seria o corte e cura do umbigo, o corte do dente e o corte do rabo. Tem granjas que trabalham com corte do dente, corte do rabo 1 a 2 dias depois que nasceu. Tem granjas que nem trabalham, tá? Isso é uma questão ainda controversa, mas enfim, a gente vai falar para vocês, até porque é o mais indicado por questões de evitar ferimentos. Bom, na hora que for fazer o corte e cura do umbigo, geralmente a gente pega aquele umbigo que já está arrastando, né? Como eu disse, ele já nasce pendurado, né? Ele já nasce solta da fêmea, aproximadamente 4 centímetros da barriga. Você vai fazer o corte. Na verdade, o que eu gosto de fazer, como a Tia Veri faz? Geralmente eu utilizo o barbante para fazer o amarrio do umbigo. Eu coloco esse barbante embebido em iodo, esse mesmo iodo aqui, ó, que você vai colocar no umbigo depois, 5 a 7%, ou iodo glicerinado. Eu coloco o barbante lá, tiro, amarro a 4 centímetros da barriga, tá? Ó, você lembra que ele tá em pé, o umbigo tá pendurado, arrastando no chão. Você vai cortar mais ou menos a 4 centímetros, ou eu gosto de botar 3 a 4 dedos da barriga, eu vou e amarro o barbante, tá? Neste amarrar, eu não preciso amarrar nem tão forte, também nem tão fraco, um amarrio que você sabe que não vai permitir a passagem de nada para dentro e nada para fora, tá? E aí eu corto o barbante, né, o excesso de barbante e o umbigo abaixo de onde eu amarrei. Vou com o iodo e embebo esse umbigo, tá bom? Esse corte deve ser feito com uma tesoura afiada, limpa e desinfectada. E aí, nos próximos 3 a 4 dias, 3 a 4 vezes por dia, você vai lá nesses umbigos e faz esse iodo, coloca o iodo. Gente, para que serve esse iodo aqui? Esse iodo não vai permitir que os patógenos subam no umbigo. E eu quero dizer o seguinte, rapidinho, só um minuto, pessoal. Não, vamos continuar, é meu filho querendo entrar aqui. Esse iodo, ele vai matar os patógenos. Ele vai funcionar o que o álcool é com o vírus do Covid pra gente hoje, sabe? Ele vai matar, então ele não vai permitir. Se tem um patógeno ali pronto para subir pelo umbigo, ele vai matar. Lembrando que o umbigo é um canal direto de dentro do corpo do animal para o exterior, então você tem que ter muito cuidado. Depois de 3 a 4 dias, você fizer a cura bem feita desse umbigo, ele vai cair. Naturalmente, ele vai secando e cai. E aí você não tem, né, que fazer nada mais. Bom, depois disso, né, a gente trabalha com a mamada, até porque questões óbvias, né? O animal, ele nasce totalmente sem anticorpos. O suíno, filhote de suíno, a mãe não consegue fazer o que a gente chama de transferência passiva dos anticorpos pela placenta para o filhote, então ele nasce completamente sem anticorpos, mas os anticorpos que ele vai ter na vida dele de leitão, ele vai adquirir na mamada do colosso, então é ali que ela vai passar os anticorpos para ele. Lembrando que eu já falei para vocês, mas eu vou repetir, como isso passa? O intestino, ele abre, nas primeiras horas de vida ele está aberto para englobar grandes moléculas. Justamente essas moléculas que ele quer englobar são quais? São as moléculas de anticorpo. Então, o animal vai mamar o colosso, esse anticorpo vai entrar e lá no intestino ela vai ser absorvida. Só que à medida que o tempo vai passando, 6 horas pós-nascimento, 12 horas pós-nascimento, a capacidade de absorção dessas moléculas vai diminuindo. E 24 horas depois, a gente já não tem, o animal já perde a capacidade de absorver o anticorpo. Então, quando você vai ganhar essa capacidade? 24 a 36 horas de vida do animal, tá? Observação, vou falar de novo para ninguém esquecer, letras garrafais, esse animal nasce sem imunidade. Então, colostro é algo que tem que ser feito rápido e tem que ser feito em 24 horas a 36. Lembra que eu falei que ele nasce com baixa reserva de glicogênio, fraco,
Inanição é algo que mata filhote. Então, primeira mamada deve ocorrer no máximo entre 10 a 30 minutos após o nascimento. Por isso que eu falei, ó, secou o animal. Se você quiser fazer o manejo do umbigo lá, o corte do umbigo, né? O manejo do corte do umbigo pode fazer, mas logo depois você vai fazer o quê? Filhote no teto da mãe, tá? Características que a gente não pode esquecer deste manejo: glândulas mamárias peitorais, ou seja, aquelas duas mais próximas aqui, ó, do braço da fêmea, né, que é o peito, né, da fêmea. Elas possuem mais leite. Elas, na hora que são estimuladas lá, que o filhote mama lá, grita ou mama, existe um hormônio no cérebro da fêmea que libera a descida do leite. Aonde que vai chegar leite primeiro? Nas peitorais. E esse leite, ele é mais gorduroso, ou seja, ele é mais nutritivo. E reza a lenda que ele também tem mais açúcares, então ele é mais adocicado. Meus amores, a gente não pode esquecer, o suíno é o animal mais próximo do ser humano em questão de nutrição, em questão de trato digestivo. Me fala aí, alguém aí gosta de coisas doces? O que é mais palatável hoje para nós é o doce. Imagina para o suíno. Então fica a dica aí, tá? Uma coisa que a gente não pode abrir mão de falar é que leitões, é ideal que o leitão nasça com peso entre 1,30 a 1,5 quilos. Professora, leitão nasceu com 1,20, 1,10, beleza, mas olha aqui, ó, esse leitão, quando ele nasce um pouco mais leve, ele tem 75% de chance de sobrevivência só. Então, o ideal é que ele nasça com 1,3 a 1,5, porque ele tem 98 chances de sobrevivência, ou seja, não tem chance de morrer. Agora aqui, abaixo de 800 gramas, esse animal já tem uma chance muito baixa de sobreviver. Então, a gente tem um manejo dentro da maternidade que é o seguinte: leitões que nascem com 700 gramas, 800 gramas, 600 gramas, eles são descartados, porque ó, a natureza já falou, eles não vão sobreviver. E eu sempre conto uma historinha muito legal que aconteceu comigo na prática, quando eu era aluna do técnico agropecuária, como vocês. O meu estágio de conclusão de curso foi numa granja de suíno. Na verdade, eu virei zootecnista graças ao setor que eu dou aula hoje, né, de suinocultura. E por causa disso eu quis fazer estágio numa granja de suíno em Jerônimo Monteiro na época, era dos Borges, eu não sei se vocês já ouviram falar. E no caso acabou nascendo um leitão com 600 gramas. E o cara que tomava conta, ele estava indo, né, fazer o descarte, e eu me joguei na frente, falei que não, meu Deus, coitado do leitão, aquela coisa toda, arrumei uma confusão danada. E aí ele falou, não, tudo bem, então vou deixar você cuidar, mas ele não vai sobreviver. E eu falei, mas vai, tô falando que vai, teimosa, né, a pessoa, né, tem que viver as coisas para saber. E aí eu fui, peguei o leitão, e aí todo o tempo da granja, que eu ficava naquela granja, eu tava com uma madeira. A gente dá um sucedâneo, que a gente fala, né? Esses sucedâneos, eles são preparados, é um leite em pó que você compra específico para o caso da fêmea não ter dado leite, ou ter morrido, ou você precisar, ou ter muitos filhotes e você não conseguir fazer a transferência cruzada, que a gente vai falar depois. A gente tem essa opção de sucedâneos, eu vou falar um pouquinho deles daqui a pouco para vocês, né? Inclusive, até comentei com vocês, né, sobre algumas rações de maternidade que levam leite em pó. Então eu peguei aquele sucedâneo e ficava o dia inteiro chuchando leite no filhote. Olha, ele sobreviveu muito, ele sobreviveu uma semana. Se eu não tivesse ficado em cima dele do jeito que eu fiquei, ele devia ter sobrevivido 1 dia ou 2 no máximo. Mas como eu fiquei em cima dele ali, ó, dando leite direto, ele sobreviveu uma semana. E, gente, na natureza, hoje, depois que eu estudei tudo que eu estudei, eu já sei que na natureza a própria mãe rejeita o filhote quando ele nasce muito pequeno. Por quê? Porque ele não tem chance de sobreviver. Então ela não vai queimar cartucho com um filhote que não tem reserva corporal. A chance é muito baixa, então ele vai morrer. Entendeu? Não tem jeito. Então ela abandona o filhote.
ela é uma desalmada, uma mãe maldosa. A gente que romantiza muito essa história de maternidade. Claro, a mãe tem um estímulo, né? O instinto de cuidar, e tem que ter mesmo. Eu sou mãe, nossa senhora, claro que eu vou cuidar. Só que o animal, ele não entende como a gente entende racionalmente. Ele não pensa e ele não sente. Claro, ele sente, mas ele não pensa. Então ele não consegue olhar e falar assim, é meu filho, eu vou fazer de tudo para ele sobreviver, porque ele merece viver no mundo igual ao outro. Ela não tem essa capacidade de pensar. Ela tem um instinto que fala assim, olha só, se ele nasceu pequeno, ele não vai sobreviver. E o leite que você vai dar para ele vai faltar para um que vai ter chance de sobreviver, que vai desenvolver muito mais. Então, por que não você deixa o leite para aquele que tem mais chance de sobreviver? E é isso que ela faz. O suíno faz, a vaca faz, a ovelha faz, todos os animais fazem. Até os cachorros e os gatos fazem, tá? Porque é instinto natural deles, ok? Então, nasceu com menos de 800 gramas, 700 gramas, né? Tem livros que falam 700, tem livros que falam 800, descarte. Bom, o manejo do colostro, tá? A gente pode... Aqui tem uma sugestão para vocês, né? Fazer uma continha bem legal aí, ó. O leitão, ele deve ganhar 70 gramas por quilo de peso vivo ao nascimento nas primeiras 24 horas. Então, depois que o leitão nasceu, na hora que nasceu você pesou, depois que nasceu 24 horas depois você pesou. E você vai ver se ele ganhou 70 gramas por quilo. Como é que eu faço essa conta? Uma regra de 3, né? Se ele tem 1,35 quilos, ele tem, né, 100%. Peraí que agora eu me perdi na conta. 1,35 quilos, ele tem 100, não, mentira. 1 quilo, ele tem que ter 70 gramas, certo? 1,35 quilos, ele tem X. Então, no caso aqui, 90. Pronto, voltei para a regra de 3 certo. 1 quilo, ele tem que ter 70 gramas. Mas ele nasceu com 1,35 quilos, ele teria que ter ganhado quanto? 90 gramas. Então, ele tem que pesar 1,35 mais 90 depois de 24 horas. Tudo bem isso aí, pessoal? E outra coisa, dado interessante, isso aqui é só se você quiser controlar para ver se o colostro de sua fêmea realmente está sendo produtivo, se ela realmente está sendo fazendo o trabalho que ela tem que fazer, se o animal está ganhando aquilo que tem que ganhar. Outro índice que você pode determinar também é a quantidade de colostro, porque, por exemplo, a quantidade que você tem que ter para a sobrevivência do leitão seria de mais ou menos 200 gramas por quilo de peso vivo ao nascimento. Isso, para o mesmo leitão que tem 1,35 quilos, deveria ingerir 270 gramas de colostro até o final de suas primeiras 24 horas. Ou seja, posso deixar para lá, nasceu, eu vou deixar por conta dele? Não, nasceu, eu tenho que chuchar o animal lá. E vou te falar, ele não vai ficar 24 horas no teto da fêmea, não. Ele vai mamar um pouquinho, vai parar, vai mamar, vai parar. Aí, às vezes, você vai botar no escamoteador. Você pode deixar lá a vida toda, porque tá lá quentinho. Ai, que delícia, não quero sair daqui, não. Pega ele, enfia no teto de novo. Isso é manejo de leitão primeiro dia. Ele tem que mamar 270 gramas de colostro, tá? Para poder chegar a esses 90 gramas aqui que a gente fez o cálculo aí, né? Agora aí para vocês. Bom, mais o que a gente tem que falar? Fatores que interferem na ingestão do colostro. Peso ao nascer, os leitões de baixo peso são mais predispostos ao estresse pelo frio. Olha só, o animal ele tem maior superfície de contato, então o frio ele consegue atingir mais ele. E assim ele fica meio bobado, ele fica meio hipotérmico, ele não alcança rápido o aparelho mamário. Então esses menores você tem que dar uma olhada melhor para eles. Nasceu pequeno, não deixa a competição deles com os irmãos normal, não, porque sabe o que vai acontecer? Os grandes vão mamar, os pequenos não vão, tá? E aí, se não mamou, a gente já entendeu o que vai acontecer, né? A Veri tá gastando a lábia dela aqui, ó, o latim dela aqui, ó, só para dizer para vocês que dados acontecem aí para a gente saber que pode ter um problema futuro.
Ordem de nascimento. Os últimos leitões a nascer estão predispostos ao baixo consumo de colostro. Então é uma questão lógica, né? Os primeiros que nasceram estão mamando há quanto tempo já? Se um leitão nasce a cada meia hora, se eu tenho 12 a 15, tem um trabalho de parto aí de 5, 6 horas, pode ser 4 a 6 horas. E aí os últimos, a fêmea já está, né, com um pouquinho de quantidade. Outra coisa, qual é a chance desse último leitão aqui conseguir competir com um leitão que está mamando há 4 horas já nos primeiros tetos mamários? Ele já nasce fraco. Então você vai ter que fazer um manejo aqui para poder permitir que todo mundo mama o colostro. A gente vai falar um pouquinho desse manejo daqui a pouco. Os leitões que perdem temperatura corporal por estarem expostos ao frio gerem menor quantidade de colostro, independente do seu peso ao nascer. A gente já falou por quê, né? Dá uma parada aí, é tipo uma bugada aí. Eles ficam meio hipotérmicos, meio devagar, o metabolismo vai dando uma reduzida aí, e aí eles não conseguem. Nascimento prematuro, isso qualquer animal, não tem jeito. Os animais que nascem prematuros têm uma chance bem reduzida de sobreviverem. Isso no ser humano é assim, né, gente? Imagina nos animais de produção. E a hipóxia, que são leitões que nascem com cordão umbilical rompido, eles podem ter um caso de hipóxia cerebral. O que é hipóxia? Falta de oxigênio no cérebro, tá? E aí pode ser até que eles sobrevivam, mas eles vão ter as funções vitais, né, funções de sobrevivência deles muito comprometidas. Então este caso aqui já é um caso de descarte, tá? Ou ele não vai enxergar, ou ele não vai andar direito, ou ele não vai fazer as duas coisas, ou ele não vai nem conseguir mamar. Então, nestes casos aqui, descarte, tá bom? E aí vem as sugestões para uniformizar a ingestão de colostro, para a gente não ter aquele problema que a tia Veri acabou de falar. O leitão que nasceu por último, ele vai competir com o que nasceu primeiro, ele não vai ganhar nunca. Então ele vai mamar pouco colostro, mamando com o outro colostro, não tem chance de chegar naqueles 270 gramas necessários em 24 horas. Se não chegar, a gente já sabe o que vai acontecer. Ah, professora, mas sobreviveu. Tá, beleza, sobreviveu, mas esse animal ele vai mais leve para o desmame. Sempre. Ele sempre vai perder do grande. O grande sempre vai comer mais que ele. Até quando começar a comer ração. Porque o grande, ele tende sempre a comer mais que o pequeno. Na natureza, o grande bate no pequeno. Então, ele não vai deixar o pequeno comer. Tá? Então, este animal, ele é levado para a creche num peso menor. E na creche ele também vai sofrer, enfim, né? Vai sofrer bullying a vida toda, né, pessoal? Mas é isso aí. Na natureza, é isso aí. Técnicas para uniformizar a ingestão de colostro e minimizar esses efeitos. Quando acontece, né, na leitegados muito numerosos, nascer os 10 primeiros leitões, você vai enxugar e vai colocar eles para mamar, certo? Assim que começar a nascer os outros, passou de 10, começar a nascer os outros, o que você vai fazer? Você vai pegar os primeiros lá da ponta, ó, os que nasceram primeiro, vão lá marcar eles com bastão, vão pegar esses leitões, vão colocar no escamoteador e vão fechar o escamoteador. E aí, à medida que vai nascendo, você vai colocando os leitões que vão nascendo no teto. De preferência nos tetos melhores, porque esses últimos eles já tendem a nascer pequenos mesmo. E aí os 10 primeiros leitões que mamaram já foram marcados, coloquei eles no escamoteador e vou colocar os próximos 10, ou próximo 15 ou 16 para mamar. Assim eu vou permitir que toda a minha leitegada consiga mamar o colostro e mamar os 270 gramas necessários. Entenderam? Dessa forma evita-se disputas por teto e garante-se uma melhor gestão de colostro 100% dos leitões. Todos entenderam, gente? Dá um feedback aí para saber se vocês estão vivos aí me ouvindo. Ok, Gabriel e Laila. Laila tá digitando. Marcela e Felipe. Bom, vamos continuar então. Quando não tem jeito, a mãe morreu, ou muito leitão, eu não tenho leite, não tenho banco de leite, eu posso abrir mão de sucedâneos. Sucedâneos, a gente chama de sucedâneos, são os leites, tudo que é sucedâneo é o leite que não é da fêmea da espécie que você vai dar,
tá? Com tudo que não é o leite da mãe, é um sucedâneo. Quais sucedâneos que a gente pode utilizar aqui para suínos? É o leite de vaca, o leite de cabra, o leite de ovelha. Por questões de gordura do leite, eles sugerem que no leite de vaca você utiliza uma colher de nata ou você pega uma gema de ovo e coloca nesse 1/4 de litro aqui, ó, para oferecer ácido cítrico em 0,1 a 0,2 gramas aí, e tetraciclina, que é um antibiótico natural, para poder, né, vamos fazer às vezes do anticorpo, como não é um anticorpo, claro que não é, né, não tem nem a função de, mas pelo menos é um medicamento aí que pode dar uma segurada aí nos patógenos que venha a entrar. Hoje a gente já trabalha, já tem sucedâneos de leites especializados em casas, né, agropecuárias de porca, leites em pó. Então ele já vem em pó, você só vai colocar, misturar água e vai dar esse leite. Ele já vem numa mistura mais próxima do leite da porca, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o meu mestrado é com caprino e meu doutorado é com ovino. Então eu vou dar um pitaco aqui sobre esse leite aqui. Eles sugerem, né, na literatura que eu tirei, que é do Sobechiansky, que você coloque essa colher de nata, porque o leite de vaca ele tem pouca gordura. Mas eu sugiro também que você... eles falam que o cabra ou a ovelha não precisa porque tem a quantidade de gordura mais próxima do leite da porca. Mas eu questiono, porque o leite de cabra ele tem tanta gordura como o leite de vaca. É 3 a 3,5%. Então eu já sugiro que vocês também coloquem essa nata no leite de cabra. Agora o leite de ovelha não. Muito provavelmente o leite de ovelha tem muito mais gordura do que o leite da porca. Então você pode deixar lá do jeito que ele vem aí, que já é um sucesso para os porquinhos, tá? Sugestão da tia Veri aí. E aí, pessoal, o que acontece? Se o animal nasce muito pequeno, ou eu tenho uma porca que tem tanto filhote que ela não tem teto para todo mundo, ó, número de nascidos 17 a capacidade de criação da porca, ou ela tem uma leitegada que tem filhotes muito grandes e outros muito pequenos. Essa leitegada é uma leitegada que eu vou ter problema de sobrevivência, porque os grandes não vão deixar os pequenos mamar e se sobressair. Então, uma coisa que a gente usa é a transferência cruzada. O que é essa transferência cruzada? É pegar os leitões menores e transferir para uma outra porca que também tem leitões menores. E, de repente, se essa porca tem um leitão muito grande, transferir o grande para uma porca que tem leitões maiores. Então, eu vou uniformizar as leitegadas. Só que, observação, essa transferência ela tem que ser feita até no máximo o 3º dia de vida do animal, porque as porcas sentem o cheiro dos filhotes. E se você colocar depois disso, elas não vão aceitar o filhote que vocês colocaram. Então, para isso não ter problema, você pode fazer até o 3º dia. O ideal é que você faça no primeiro, tá? Se ainda tem placenta, você vai pegar a placenta que saiu, que está sendo expelida ali na porca, e vai passar no leitão que você quer que ela aceite e coloque ali no meio dos dela que ela nem vai perceber, tá? Então, o ideal é fazer dentro das primeiras 24 horas. À medida que esse tempo vai passando, a chance dela aceitar é menor, mas aí a gente tem algumas sugestões. Por exemplo, reunir leitões em cesto e salpicar uma solução fraca de creolina. Não sei se vocês conhecem creolina. Creolina é um desinfetante com cheiro muito forte, horroroso, mas que é porreta. O cheiro dele é tão forte que se você salpicar um pouquinho de creolina, ele vai mascarar o cheiro do leitão com a porca de origem. Então a porca que vai receber, ela não vai conseguir saber se é dela ou não. Entendeu? Deixar isso aí por 10 a 15 minutos, depois tirar, né, gente? Porque coitado do bicho, não vai ficar com desinfetante em cima dele. E aí você coloca, mas isso é para caso que tá chegando perto do 3º dia já, tá? Então aí é a transferência cruzada, que é a transferência de leitões para outras porcas.
Como a gente já comentou, fornecimento de calor ao leitão, né, através do escamoteador. A gente vem falando desse cara aqui desde as aulas de instalações. A gente também falou que a temperatura do leitão é diferente da temperatura da fêmea, né? Então, na maternidade, a gente tem que ter 2 temperaturas. A gente falou isso também na aula passada, inclusive. A gente tem que ter 2 temperaturas. Então, neste caso aí, a temperatura para manter para a fêmea, eu vou ter que ter ventilador, né? Eu tenho que ter algo para baixar a temperatura, porque ela sofre muito de estresse por calor. E o filhote ao contrário, ele precisa de uma fonte de calor. Então, o escamoteador vai ser sua fonte de calor. Porque baixa eficiência de termorregulação, a gente já falou, o animal nasce com pouca gordura subcutânea e esta gordura é o isolante térmico natural do animal. Pelos são esparsos, você vê que ele nasce quase sem pelo. Ele nasce pequeno, então quanto menor o animal, maior superfície corporal por unidade de peso, ou seja, maior superfície de contato com o frio, então maior capacidade de gelar. Comportamento de leitões no escamoteador, e aí vem. Eu falei aqui o porquê a gente tem que mandar esses leitões para o escamoteador. Agora eu vou falar sobre os comportamentos dos leitões no escamoteador. Se o escamoteador está com uma luz muito baixa, está esquentando demais, o leitão vai tender a se afastar da lâmpada. Isso não é legal. Se o escamoteador a lâmpada está muito alta, os leitões vão tender a ficar tudo grudadinho embaixo da lâmpada. Isso também não é legal. E se a lâmpada estiver lá, os leitões estiverem fora da redondeza da lâmpada, mas assim, eles estão meio que de lado, assim, eu quero pegar a temperatura, mas eu não consigo chegar embaixo da lâmpada. Provavelmente é sujeira, umidade que está ali embaixo, ou é uma corrente de ar frio que está vindo e está caindo embaixo da lâmpada. Então você vai ter que regular seu climatizador. Você não pode esquecer que os seus climatizadores estão ligados, principalmente se sua fêmea estiver no IFES Alegre em fevereiro ou março. O calor tá pocando o bicho. E aí você vai fazer o quê? Você vai ligar o nebulizador para a matriz, porque ela tá na fase que ela tá mais sofrendo estresse calórico. Então, se por alguma cargas d'água, esse climatizador estiver mandando esse ar frio lá para dentro do escamoteador e estiver passando lá embaixo da luz, o animal ele vai estar mais ou menos dentro, mais ou menos fora. Então, por isso você vai lá regular o seu climatizador, tá bom? Eu vou mostrar um desenhozinho que mostra isso aqui, tá, gente? Nos próximos slides. Primeiras horas de vida dos leitões, por instinto, eles preferem ficar próximos ao útero da porca. O que isso quer dizer? Se você deixar por conta do leitão, ele não vai sair do lado do teto da porca. E aí, meu camarada, às vezes ele está sofrendo frio, mas ele não quer sair. Até mesmo porque a porca é mais quentinha, né? Eu vou ficar perto da mamãe, né? Eu quero ficar perto da mamãe e mamãe é quente. Ele não entende que tem um calorzinho lá dentro para ele. Então você vai ter que pegar esse cara e ensiná-lo a entrar no escamoteador. Ensinar que lá tem uma lâmpada que vai esquentar, tá? Outra coisa que a gente tem que ter no galpão também para segurar essa temperatura fria e essa hipotermia são cortinas. Às vezes esse vento que está entrando no escamoteador não está vindo de climatizadores, está vindo do próprio vento sul que está entrando dentro do galpão. Você vai ter que ter cortina aí para poder subir isso aí, tá? Aí aqui tem algumas atitudes, ó. Esquece essa tabela por enquanto. Eu coloquei tudo no mesmo slide, mas eu podia ter feito mais um slide, né? Foi na correria ontem, nem me toquei, ó. A atitude assumida por um leitão que se encontra em ambiente confortável. Olha, ele tá deitadinho, com as patinhas para frente, ó, dormindo, feliz da vida. É assim que o seu leitão tem que estar embaixo do escamoteador. A atitude assumida por um leitão que se encontra em ambiente frio e úmido. Ele tá com as patinhas para trás. Por quê? Ele tá com essa patinha próximo da barriga, onde é mais quentinho. Ele tá tentando se esquentar, tá? Então, patinha para trás não é legal. Patinha para frente, sucesso. Aqui só uma lembrança de qual a temperatura exigida pelos leitões nas diferentes idades. Então, nas primeiras 2 semanas, ele precisa de 30 a 32 graus Celsius, né? Até 34.
É para isso que tem um escamoteador. Na terceira e na quarta semana de vida, ele já tá, uma temperatura cai para 25 a 28 semanas. Lembrando que, se tudo der certo, o seu desmame pode ocorrer aqui, ó, entre a terceira e a quarta semana, tá? Aqui no IFES Alegre ocorreria após acabar a terceira semana, 21 dias de vida, tá? Então, ele vai para a creche ainda com uma certa exigência, né, de temperatura, mas ela não é muito alta. Então, eu não preciso mais de escamoteador. E, depois da quarta semana, ele já entra naquela exigência da temperatura do adulto, praticamente. Ele precisa de 15 a 18 graus Celsius. Olha a diferença em um mês, né? Qual o comportamento que é esperado de acordo com a temperatura? Ó, eu espero que quando a temperatura está adequada, ele fique assim, ó, patinhas para frente, ó, deitadinhos embaixo, não muito grudadinhos um no outro, um pouquinho espaçados, ó. Quando a temperatura está muito alta ou a lâmpada está muito baixa, eles tendem a ficar perto, mas ficar não embaixo, tá vendo? Isso não é legal. Quando a temperatura está muito baixa, eles já ficam tudo um grudadinho no outro. Isso também, né? Então, ou essa lâmpada está muito alta, e aí eu posso regular ela um pouco mais baixa. E quando a temperatura está legal, mas tem corrente de ar ou sujeira, eles ficam aqui, ó, pegando calor, mas meio que de ladinho. Tem casos que eles ficam até querendo sair do escamoteador, eles ficam assim, ó, na portinha do escamoteador aqui, ó. Eu não sei se entra, eu não sei se sai, porque tá muito sujo isso aqui, tá? Então, aqui é um esquema para vocês visualizarem melhor. Provavelmente o professor de vocês de avicultura o ano passado, ou a professora, também mostrou esse esquema para vocês. Os frangos, né, os pintinhos também, né, na campânula tem esse comportamento. Bom, e aí vem o corte do dente. Para que a gente faz essa maldade com os bichinhos? Bom, primeiro é que esses animais, eles nascem com os dentes, né, 8 dentes. Eu lembro que até li quais são os dentes, mas agora me fugiu da memória. 4 de um, tipo 4 de outro. Esses dentes, eles são bem fininhos, bem pontiagudos. E aí, meu camarada, o que acontece? Na hora que ele vai mamar a fêmea, ele mama com tanta vontade que ele começa a ferir o peito da fêmea. Aí já começa o primeiro problema. Daqui a pouco eles começam a crescer, eles começam a brincar um com o outro. E aí eles começam a machucar. E os suínos, assim como as aves, eles têm instinto canibal. Então, se ele machucar e sair sangue, o instinto canibal vai fazer o quê? Vai me querer que eu coma o sangue. Não é porque ele é ruim que vai comer algo da própria espécie. Eles não sabem o que é para a própria espécie. Eles só sabem que o sangue é algo para ser consumido. E isso dá vontade de comer. Então você pode ter um problema futuro aí de canibalismo e mortalidade por isso. E machucado. Sem contar que o teto da fêmea fica todo machucado. Então, a grande maioria dos sistemas de produção trabalha com corte de dente. Tem alguns sistemas que não trabalham, que optam por não cortar. Existe aí, é um assunto controverso, porque tem uma linha de pensamento aí, de pesquisa, que diz que o dente, ele auxilia na sucção, então atrapalha, enfim. Se você cortar o dente, você vai atrapalhar a sucção do filhote. Não tem necessidade de cortar, você consegue levar sem essa mortalidade, se você fizer um manejo mais controlado, né, vigiado, que eu acho que tudo isso aí é plausível de ser considerado sim, tá? Mas eu tenho que dizer que a maioria das granjas ainda trabalham com corte de dente, tá? Para evitar esse canibalismo. Como que é feito esse corte de dente? Um alicate específico que vai lá e corta o dente. Esse corte de dente pode ser ponta superior ou cortar o dente rente à gengiva. Não tente evitar pegar a gengiva. Não pode cortar abaixo, porque senão vai sangrar. Aí você pega a raiz desse dente, aí dá problema. Você só vai cortar a pontinha mesmo, sem a raiz, tá? Observação, cuidado no corte, porque se ficar ponta de dente na hora de cortar, não vai adiantar nada. Aí, pra que fez o corte? E hoje a gente já tem um aparelho que desgasta esse dente. Que aí eu acho que esse aparelho até agride menos, né?
E você vai lá e faz é tipo uma lixa, né? Ela ligada, e aí você vai desbaste desses dentes mais pontiagudos, dessa parte mais pontiaguda. Enfim, e trabalha muito bem. Nos vídeos que eu sugeri tem esse aparelho aqui de desgaste, dá uma olhadinha lá pra vocês verem como é que funciona. E o corte da cauda pelo mesmo motivo, canibalismo, né? A cauda do suíno é uma cauda em espiral, né? E aí eles têm uma mania de pegar essas estruturas molinhas que fica ali passando na frente deles e puxar. Então a gente faz o corte para não ficar essa estrutura molinha na frente deles. Lembrando que é o último terço da cauda, se você cortar mais, você pode pegar, né, uma raiz aí, ou pode sair muito sangue. Existe uma tesoura que faz esse corte, logo depois que você corta, você embebe no iodo, tá? Onde tem esse corte, você embebe no iodo para evitar a entrada de patógenos. Mas também existe um ferro cauterizador. Como é que funciona esse ferro? Você abre, ele vem bastante quente, então na hora que você abre a cauda assim, ele passa e ele corta assim, calor, e até ele tem um corte, né? Ele faz o corte, mas ele já cauteriza. Onde vai começar a sangrar, você já coloca o ferro quente ali, que ele não permite o sangramento. Então, em vez do iodo, você pode usar o ferro quente. Na granja que eu fiz estágio há muitos anos atrás, a gente utilizava esse ferro cauterizador. E aí, outra coisa que você vai fazer, esse corte da cauda, esse corte do dente, provavelmente 1 ou 2 dias depois que nasceu. Primeiro dia mesmo a gente costuma fazer esse manejo. A marcação, a gente trabalha até o 3º dia de vida, também a gente faz uma marcação. Como que pode ser feita essa marcação no sistema de produção? Existe a marcação que é o pique na orelha, o corte na orelha mesmo, e para cada corte, aí você divide a orelha esquerda, a orelha direita, a parte de cima da orelha, a parte de baixo da orelha e os cantos da orelha. Cada pique num lado desse ou num canto desse é relacionado com um número. E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês. O nome disso é método australiano. Esse pique nunca mais ele sai. Você faz esse pique com o animal até o 3º dia de vida, no máximo 1ª semana. A pele ainda está bem molinha. E aí você não perde essa marcação. Ele vai passar o resto da vida com este número sem perder. Para que eu marco o animal? Gente, esse animal tem que ter uma identidade dentro da sua granja, porque senão não vai ter como eu fazer pesagem desse animal, eu não vou saber quem é quem, eu não vou ter controle zootécnico, que é o nosso tema da próxima semana aí, a próxima quinzena nossa aí, nós vamos falar um pouquinho sobre controle zootécnico, então eu não vou ter como fazer essa marcação. Então eu preciso abrir mão de trabalhar com essa marcação. Como eu vou fazer? Aí você escolhe. O pique na orelha é um método que foi muito usado no passado. Agora, existe uma linha do bem-estar animal que não acha ele muito interessante, né? Porque você faz um pique na orelha, né? O nome dele é método australiano, mas eu tenho que ensinar para vocês como é que funciona. Brincos, você pode brincar, né? Vem ai meu Deus, uma tesourinha que coloca o brinco, né? Que encaixa o brinco. E ele entra como, tem uma estruturinha dele embaixo da orelha que ele prende. Só que o brinco, eles brincando entre eles, né? Eles podem arrancar esse brinco. Inclusive, esse brinco vai ser um ótimo enriquecimento ambiental para eles na creche, pode ter certeza. Porque se eu tiro o pedacinho do rabo, porque eu sei que esse rabo vai ser uma estrutura que eles vão querer brincar e morder, imagina um brinco que está ali balançando, né? E tatuagem. Tatuagem também eu posso vir, né, com a maquininha no início da vida e já marco ali o número desse animal, né? Eu faço um piquezinho com tinta. Só que a tatuagem com o tempo ela também pode sair. Por que a marcação do método australiano, né, é a mais eficiente? Porque ele nunca vai sair. Depois você der um pique na orelha, ele vai crescer, mas aquele pique vai ficar. Os outros 2 podem cair. A tatuagem pode sumir. O brinco pode ser arrancado, então você pode perder. E para questões de controle zootécnico, não é interessante você perder isso.
tá, pessoal? É isso aí. Bom, vou explicar para vocês como é que funciona, né, esse método australiano. Até um método indicado, né, há um tempo atrás pela ABCS, a Associação Brasileira de Criação de Suínos. Você consegue marcar 1.599 leitões sem repetição. Como? Você tem um lado da orelha que é o 100, o outro lado da orelha é o 200, né? De frente para esse suíno, né, olhando de frente aqui, o meu lado direito é o 200, o meu lado esquerdo é o 100, né? Isso porque eu estou olhando de frente para ele, vocês também provavelmente estão, tá? Direito 200 é o canto e 100 o canto esquerdo. Acima da orelha, o meu lado direito é 30 e o meu lado esquerdo é 3, tá? No meio da orelha, o meu lado direito é 800 e no meio da orelha, o meu lado esquerdo é 400. E abaixo da orelha direita é 10, abaixo da orelha esquerda é 1. Então, por exemplo, se eu quero colocar o número 104, eu faria um pique no 100, um pique no 3 e um pique no 1. Então, esse animal teria 3 piques na orelha esquerda. Quero colocar o número 807. Eu vou botar um número aqui no meio, 800. Vou colocar aqui 2 piques no 3 e um pique no 1. Quero o número 854. 800. Eu vou colocar um pique no 30, 2 piques no 10, aí eu chego no 50, e um pique no 3 e um pique no 1. Entenderam, gente, como é que funciona esse método australiano? Então, você consegue colocar 1 e 10, você pode usar até 2 vezes, 3 e 30 até 3 vezes, né? Então, você consegue marcar 1.600 leitões sem repetir. E aí, se você tiver uma granja maior que isso, não vale a pena utilizar, que você tenha 1.600 leitões na mesma época dentro dela, não vale a pena utilizar. Mas aí, rapaz, você tem a granja, né? Então, é isso aí. Pessoal, vocês entenderam por alto como é que funciona esse método australiano? Dá um feedback aí. E é isso aí, não tem jeito. Isso aí é treinar, tá, pessoal? Tem que treinar isso aí, olhar com calma, com carinho. Pega de novo a aula que eu falei, né? Essas marcações aí, pra ver se pega. Henrique, é o que eu acabei de dizer. Esse método não é o mais indicado quando a gente visa bem-estar animal. Mas aí vem de novo, né? Os dois lados da moeda. Ele não é o mais indicado, mas ele é o mais eficiente. Ele nunca mais sai. Os outros dois, eles saem. E aí, se você perder uma marcação de um animal ali, meu filho, se você não souber quem é, já era. Você perde todo o controle zootécnico daquele animal. E isso, quando você tem uma granja grande, é complicado. Mas eu também acho um método meio cruento, né? Eu também acho. Concordo com você. Podemos passar, pessoal? Todos entenderam como é que funcionam esses números aqui? Depois vocês dão uma treinada aí. Então, beleza. Vamos continuar. E aqui tem algumas sugestões, ó. 2. Aqui embaixo na orelha esquerda aqui é um 1, lembra? 1, 2. 17. O 10, né? Acho que é 10 aqui. Ó. 10, 2, 3 mais 3, 6 e 1, 7, 17. 4, 3 mais 1, 4. 400, 3, 300, espera aí, ó, 300, aqui é 10, não, vamos lá, 388. Aqui é 100. Um é 100, outro é 200, né? Peraí.
Aqui é 100, aqui é 200, ó. 100, 200, 300. Aqui é 30 mais 30, 360, mais 10, 20, 380, mais 3, 6, 386, 387, 388. E 25. 10, 20, 3, 5. De baixo, aí vocês vão fazendo aí, tá bom? Então, aqui tem uns exemplos pra vocês irem treinando. Bom, esses cuidados que eu falei, né? Um dia de vida até aqui, corte de cauda e corte de orelha. E aqui, ao partir do terceiro dia, a gente entra com marcação e aplicação de ferro. Pessoal, não se sabe ainda por que suínos de granja, tá? Suínos caipiras, porcos caipiras não tem esse problema. Eles, muito provavelmente, né, sugere-se que eles não têm por dois motivos. Qual que é o problema, né? É a anemia de ferro. Esse animal nasce anêmico. Ele já nasce com uma deficiência de ferro natural. E o que é interessante é o seguinte, ele nasce, mas o leite da porca não consegue suprir esse ferro que ele precisa para sobreviver. Então, a exigência dele é de 5 miligramas por dia de ferro, mas a leite da porca só tem 1 miligramas por dia. Então, ele não vai, se eu não fizer a aplicação desse ferro por fora, por outra via, ele vai ficar anêmico e vai morrer. E aí, os porcos caipiras não têm esse problema. Tem duas linhas que dizem por que isso pode acontecer. Primeiro, porque a genética do porco caipira, ela não é de ganho de peso, de crescimento tão grande quanto o do leitão de granja. Então, esse animal já nasce naturalmente maior, mais predisposto a ser uma bomba de produção de carne. Então, ele já nasce ali, ó, com metabolismo a todo vapor. Geneticamente, a gente sabe que ele é muito superior ao porco caipira. Essa é uma linha. Por isso que ele tem uma exigência maior de ferro. A outra linha que o porco caipira nasce, logo está futucando a terra e a terra tem ferro. Então, tem essas duas linhas. Eu fico com a primeira, tá? Porque às vezes você tem um porco caipira que não tem contato com terra logo no início e ele não tem tanto problema, não precisa ficar aplicando ferro, né? Como que é essa aplicação? Terceiro dia de vida, depois do nascimento, 1 a 2 ml de ferro dextrano intramuscular, tá? Então eu venho aqui geralmente é aqui na paleta, aqui por cima, ó, da paletinha dele, eu vou fio a agulha, aplico, sucesso, tá bom? Falamos disso na aula de nutrição, mas vamos falar de novo, né? Esses primeiros dias é interessante que o fornecimento de água esteja ok, ração também. Ah, professora, mas ele bebe água no leite, eu preciso da água por fora? Precisa, você não pode esquecer que você tem 16 cabeças lá, ó. O leite pode ser que não supra a exigência toda de água, tá? E a ração a partir do 7º dia. A gente já falou sobre isso na aula de ração, de nutrição. O glucose intestinal cresce 126% nas primeiras 6 horas de vida. Agora vai crescer se tiver tomando colosso, tá, pessoal? Primeiros dias, eu não tenho... tem uma diminuição considerada de suco gástrico. O suco gástrico, na verdade, nada mais é do que o ácido muriático do estômago químico, que é o abomaso, né? Que nós temos e eles também têm. Este cara aqui, é ele que reduz o pH do alimento e, de certa forma, é ele que estimula com essa redução, né, a começar a deterioração, mas principalmente ele estimula a pepsina, que é a enzima que quebra a proteína, tá? E ela só vai ser ativa, a pepsina só fica ativa quando diminui o pH, que é através do ácido muriático, que nada mais é que o ácido clorídrico que a gente estudou em química, né, pessoal? A 10%. E ele vai
a ativar aqui a pepsina. Ao contrário, já que eu não tenho muita pepsina e não tenho muito suco gástrico, mas nos primeiros dias eu não preciso delas, porque o animal está mamando leite. E eu preciso de quê? Lactase. Aí eu preciso. A partir do 7º dia, a gente começa a dar ração. E por que a gente vai dar ração? Para o animal acostumar a comer ração. Eles conseguem sobreviver no colosso? Consegue, mas eu preciso que daqui 2 a 3 semanas ele não vai segurar no leite da mãe. Então eu preciso entrar com a ração para ele acostumar a saber o que é ração, a comer ração. E é interessante que essa ração tenha algo que estimule ele a consumir, né? Então essa ração geralmente ela vem com leite em pó. Na aula de nutrição, inclusive, eu sugeri umas rações bem legais aí para essa fase aí, tá? Dá uma olhadinha lá. O consumo deve ser de 250 gramas por leitão dia, até que ele atinja 3 a 5 quilos. E 600 gramas ao desmame. Então, esse leitão tem que estar comendo 600 gramas de ração quando estiver desmamando, tá bom? Para quê? Para que ele chegue na creche e consiga manter um consumo que não vá perder tanto peso. Eu acho que perder peso na creche já é algo que naturalmente pode acontecer pelo estresse que a creche causa. A gente vai falar um pouquinho disso quando chegar na fase da creche. Mas, para eu evitar que essa perda seja muito proeminente, eu vou trabalhar com esse consumo de 600 gramas aí, tá? Aqui é uma sugestão de consumo de água, tá? Então, peso médio 2,5 quilos na primeira semana de vida. Quantidade de água ingerida 480 gramas por leitão. Na segunda semana, 570, terceira 620, quarta 690 e 5, 815. Então, tem que ter uma vazão aí que vá permitir. E na aula passada eu falei de vazão na maternidade, lembra? A gente falou qual a vazão ideal que tem que ter nessa fase de maternidade. Bom, e aqui vem um tema que é bem interessante da gente, né, falar. Ele tá aqui porque essa castração, ela tem alguns jeitos de ser feitas. Por que a gente castra o suíno? Professora, por que eu castro o suíno e não castro o caprino ovino, por exemplo? O caprino ovino, né, não sei se a Renata comentou com vocês, mas... geralmente a fase de terminação do ovino, ele já está ali por volta dos 6 meses, né? 4 a 6 meses, se você tiver um sistema de produção rodando ali bem legal. E aí esse animal ele ainda não está na puberdade, ele não chegou a ficar inteiro, então ele não tem tanto essa coisa do odor, né, forte de urina que o suíno tem. Outra coisa, a camada de gordura deles é bem menor que a do suíno. E aqui, ó, o odor do macho inteiro no suíno, ele é causado por 2 hormônios. A androstenona, 5-alfa-androstenona e o escatol. Todos 2 são hormônios, tá? Liberados, esse aqui principalmente, a partir da fase de puberdade, né, em que eu chego à idade que eu começo a produzir, que eles começam a produzir espermatozoides, e aí esse processo vai liberar um LH, um FSH, que vai liberar essa androstenona. Esses hormônios eles são altamente solúveis no tecido adiposo, e o suíno, por natureza, é um animal com muito tecido adiposo, né, a camada de toucinho que a gente tem aí. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar o macho inteiro, ele fica, a partir de 80 a 90 quilos de peso vivo, ele fica com um cheiro, gosto, mijo mesmo, um cheiro muito forte de cachaço, a gente fala, tá? Então, é proibido, por lei, você vender machos inteiros, você abater machos inteiros com mais de 80 e 90 quilos de peso vivo que não tenham sido castrados. Como a fase de produção desse animal vai a 110, geralmente a gente abate com 90 a 100 a 110 quilos nesse animal. Então ele já está com esse gosto de odor de macho inteiro aí, então não tem jeito. A suinocultura necessita de castração.
tá? Então, nós vamos trabalhar aí com castração. Quais os métodos de castração que a gente tem? Castração cirúrgica, que durante muitos anos foi o único usado, também chamada de orquiectomia, a castração química e a imunológica ou imunocastração. Pessoal, nós vamos falar das três, tá? A castração cirúrgica ainda é muito usada nos sistemas de produção comercial, mas essas duas outras vieram justamente para quebrar esse sistema, porque a castração é uma cirurgia, tá? E é uma cirurgia requer médico veterinário, cara. Você tá fazendo uma incisão no animal ali. O certo era ser feito com médico veterinário, mas não é o que é usado nas granjas. O pessoal entra lá e faz a castração cirúrgica, tá? Em muitos casos sem o anestésico, porque o ideal é você fazer uma castração com anestésico, e é algo que causa muita dor. Então, o bem-estar animal aqui foi pro saco anos-luz. E aí veio esses dois métodos hoje em dia, que é para quebrar, né, esse método aí, para dar um pouquinho mais de bem-estar para o animal. E até eu acho mais fácil trabalhar com esses métodos, até por questões de manejo, tá? Então, vamos falar um pouquinho de todos os métodos. A castração cirúrgica sem anestesia, eu vou ter que falar dela porque ela ainda é muito usada, tá? Como que a gente faz? A gente vai pegar ali na região do escroto ou saco escrotal, bolsa escrotal, são dois saquinhos, né? Você vai fazer um corte vertical nesses saquinhos. Então, 2 saquinhos, 2 cortes, um em cada um, tá? Geralmente, esse corte é de 2 a 3 centímetros de altura e você pressiona esse testículo de dentro para fora até expelir esse testículo, ele sair nesses cortes, tá? Aí ele vai sair nesses cortes dos testículos e você vai perceber que a única coisa que liga eles internamente para esses testículos que estão na sua mão, que na hora que você pressiona ele saiu por este corte, é um cordão branquinho, que a gente chama de cordão espermático. E aí, neste cordão, geralmente a gente faz um desgaste dele. Não é interessante cortar esse cordão, tá? Esse corte ele pode causar um sangramento, então a gente faz um desgaste, vai com uma lâmina bem amolada e vai desgastando até soltar, tá? Até fazer esse corte. E ele solta os 2 testículos na sua mão. Aí você vai, né? Coloca ali um cicatrizante, tá? Nessa região. Tem situações, se o animal tiver até 7 dias de idade, o saco escrotal é muito pequenininho, então geralmente o pessoal não faz a ligadura, não faz um amarrio, né? Como uma cirurgia normal faria. Só coloca ali o cicatrizante, o iodo ou um roxinho, né, que é aquele produto que não deixa usar a mosca e que tende, né, a dar uma isolada ali nos micro-organismos. Enfim, esse é o método feito. Sem anestesia, o animal grita muito, até uma questão óbvia, né, o animal sente dor. Manejo realizado até os 7 dias de idade. Por que não deve passar de 7 dias? Justamente por isso. É um método muito invasivo, o animal sente muita dor. Quanto menor, menos isso vai influenciar, tá? Mas, à medida que ele vai crescendo, o animal vai tendo uma circulação maior, pode ser que esses canais hipermais eles ficam mais grossos, pode ter uma circulação maior e pode ter um problema de hemorragia e uma série de coisas. Castração cirúrgica com anestesia e analgesia, que, ao meu ver, é o mais indicado se você não quiser abrir mão da castração cirúrgica, tá? É a mesma técnica de sina, mas você vai utilizar uma anestesia local. Você vai pegar uma lidocaína, vai colocar ali, tá? Antes de realizar o procedimento cirúrgico. E depois você vai trabalhar com remédio, fazer analgesia. O que é analgesia? É para ele não sentir dor no pós-operatório. De repente é interessante também você entrar com um anti-inflamatório aqui, para que essa incisão também não se inflame, tá? Então esse é o método de castração cirúrgica. Castração química, como é feita? Essa castração química, ela é um processo que ela pega uma seringa, né,
com uma agulha, ela vai lá dentro do testículo, tá? Você pega os cordões testicular e aplica uma droga que ela vai causar uma inflamação, uma fibrose, uma lesão definitiva neste testículo, nessa estrutura do aparelho reprodutor masculino. Então, este processo ele é irreversível. Você vai pegar, vai lá com uma seringa dentro do testículo, vai aplicar essa droga e essa droga não vai permitir, vai causar essa inflamação, essa fibrose, essa lesão, tá bom? E com essa inflamação e fibrose, ele vai reduzir a espermatogênese, por causa disso vai reduzir o andrógeno no sangue, e o andrógeno, na verdade, é o que causa aquele alfa-androstenona aqui, ó, tá? Então, eu não vou ter essa produção aí desse androstenona aí no sangue, tá? Qual a idade de castração? É os 7 dias também. Até por questão óbvia, né? Não é também um método um pouco invasivo, mal sente dor. De repente é interessante fazer uma analgesia nele antes aí, para ele não sentir tanta dor, né? Mas não é tão invasivo como o outro, mas ainda assim, né? Então, até 7 dias. Quais as substâncias usadas nessa castração para aplicar aí? Acetato de zinco, permanganato de potássio, mais ácido acético glacial e água destilada estéril, gluconato de zinco associado ao dimetilsulfóxido. E existe algumas, eu li até uma pesquisa, tá? Inicial, não consegui ler a pesquisa toda, óleo essencial de cravo da Índia. Pessoal, esse método é usado em castração de cachorros e gatos, tá? E o pessoal utiliza esse óleo essencial de cravo da Índia. Então, até por isso que está sendo feito o teste nos suínos. Agora, esse é o método menos usado hoje, tá? O mais indicado hoje é a castração imunológica ou imunocastração, que esse método ele é indolor. Então, o que é esse método? Esse método consiste em aplicar uma vacina, tá? Então, eu tenho 2 doses de vacina, olha aqui, ó. E essa vacina, ela vai fazer o quê? Ela vai inibir um dos hormônios responsáveis por desencadear, isso aqui tá errado, esse J não existe, tá? Gonadotropina, na verdade esse J aqui era para ser um I, tá, gente? Na hora de digitar ontem, acabei digitando muito rápido e não vi esse erro. Então, eu vou administrar uma vacina que ela vai atuar inibindo, que ela vai combater a gonadotropina coronariana que a gente tem, né, chamado do GNRH. E este cara aqui, eu não sei se vocês lembram lá na aula de reprodução, mas lá naquele esqueminha bonitinho que a tia Veri adora colocar lá, eu não sei se tá lá naquela aula, o primeiro hormônio que desencadeia todos os outros reprodutivos é esse cara aqui. Então, querendo ou não, se ele que desencadeia, né, aquele hormônio lá que causa odor do macho inteiro, e se você colocar um anticorpo que vai combater o GNRH, você não inicia nenhum processo aí, tá? Então, essa vacina, ela vai ser funcional, mas ela não vai ser funcional aos 7 dias de vida. É aqui que tá. Essa castração, ela não é feita no 7º dia de vida, ela é feita aos 120 dias de vida e aos 150 dias de vida. Ou seja, esse animal já saiu da fase de maternidade há muito tempo e já tá lá na terminação. Então, isso aqui é manejo para terminação, mas eu vou falar aqui porque a gente está falando de castração, tá, pessoal? Então, vai ser 2 doses de vacina que vão combater a gonadotropina, uma aos 120 e outra aos 150 dias de vida, né? Ou uma 6ª, 9ª semana de vida, outra 4 a 5 semanas antes do abate, tá bom? O mais interessante desse método é injeções subcutâneas, tá? Geralmente a gente pega a base da orelha aqui, e não tem impacto nos hormônios esteroidais. Por que isso aqui é importante? Porque esses hormônios esteroidais são responsáveis pela produção muscular do suíno. Então, o macho, lembra quando a gente falou lá de lotes em nutrição, em manejo nutricional, e até de ração, o macho inteiro, ele cresce, ele deposita menos gordura, mas ele deposita mais músculo. Tá? Então, e o que eu quero numa carcaça? Eu quero uma carcaça com carne, com mais carne mesmo. Então,
quem libera, quem permite com que essa carcaça tenha mais carne no macho inteiro são esses hormônios esteroidais, diretamente relacionados ao quê? Ao ter uma vida sexual, né? Hormônios sexuais ativos. Eu anulando esse GnRH, eu não anulo esses hormônios esteroidais. Então, esse macho continua o desenvolvimento como macho inteiro, só que ele não vai passar esta odor de macho inteiro. Entendeu? Então, isso é muito legal. Este método aqui também de castração química, segundo as pesquisas que eu li, ele também não influencia nos hormônios esteroidais. Então, ele também permite que o animal tenha um crescimento como macho inteiro, tá? Agora, o método de castração cirúrgica, você elimina totalmente os hormônios esteroidais. Então, aí esse animal ele vai ter um crescimento, né, intermediário muscular entre a fêmea e o macho, e a deposição de gordura dele vai ser muito superior ao do macho inteiro, tá? Então, produtivamente, esse hormônio também é interessante. Qual que é o problema desse hormônio ainda no Brasil? Qual que é o problema dessa vacina no Brasil? É o preço. O preço ainda está deixando a desejar. Então, o dia que ela tiver num preço legal, né? Eu acho que é importante fazer essa passagem aqui. Eu já acho importante fazer essa passagem aqui, tá? Inclusive, eu estou pedindo aqui no IFES Alegre para a gente tentar comprar essa vacina aqui, para a gente poder fazer essa castração aqui nos nossos animais. Desmame. Aí vem o desmame. Desmame, ele é feito com 5 a 8 quilos mais ou menos. Antes de falar do desmame, eu vou dizer para vocês que eu vou parar a nossa aula, gente, aqui na saída da creche, da maternidade, tá? Quando entrar na creche, a entrada na creche nós vamos deixar para a aula que vem, combinado? Porque eu já estou falando há quase 2 horas, né? E a aula fica muito extensa. Como a gente tem aula na próxima quinzena, é a minha também, a gente tem um espacinho para falar ainda, né? Sobre essa aula, eu já deixei lá no plano de aula, eu já previa isso, já deixei no plano de aula um espacinho para a gente falar. Então, que é inclusive a nossa aula da semana que vem, tá? Nossa aula semana que vem, então a gente vai continuar a partir da fase de creche e terminação, nós vamos falar semana que vem. Então, vou acabar o desmame aqui e acabar nossa aula por hoje. Então, o desmame é a fase que eu vou chegar quando o animal atinge 5 a 8 quilos, tá? É um dos manejos mais estressantes que tem, até por uma questão óbvia. O animal, por instinto, ele quer ficar perto da mãe. Até eu que sou mais boba, né? E aí, quando você desmama o animal, você vai tirar o animal da mãe. Isso dá um estresse violento no animal. Outra coisa, esse animal, ele deixa de consumir uma alimentação leite e ração para consumir só ração. E essa adaptação também estressa o animal. Outra coisa, você tira o animal de um ambiente que ele está acostumado a conhecer, que tem lá um escamoteador, que tem tudo prontinho para ele, para botar num ambiente completamente diferente e com outros leitões que não são leitões que ele está acostumado a sentir o cheiro e a conhecer. Então, numa forma geral, a creche é uma fase extremamente estressante para o animal. Ouso dizer que é a mais estressante para o animal, tá? Então, o desmame é algo que causa isso na creche. Eu tenho vários tipos de desmame. Eu posso ter desmame extensivo, que a gente considera de 3 a 4 meses. Isso não é usado em sistema de produção comercial, porque isso aqui é inviável, né? Olha só, vamos relembrar. No IFES Alegre, a gente trabalha com desmame aos 21 dias. 7 a 8 dias depois que desmamou, essa fêmea entra no cio de novo. E se eu botar ela para cruzar e ela pegar a cria, daí 115 dias eu tenho mais uma leitegada. 3 a 4 meses mamando, não tenho nada disso. Olha que dinheiro que eu perdi, uma leitegada inteira. Então, até por questões óbvias, esse sistema aqui não é usado em sistemas de produção comercial, tá? Precoce tradicional, que é o que a gente usa, pode ser feito aos 21 dias, tem o pessoal que faz aos 35 dias, né? 28 dias, muito comum, 28 ou 21 dias, ou 3 semanas ou 4, tá? Depende do sistema aí que você quer. E tem ainda o super precoce, que você trabalha antes dos 21 dias,
na literatura que eu li ali, nós chamamos ele de precoce segregado, geralmente acontece por volta dos 16 dias de vida, tá? Uma sugestão para não ter problema na creche, para diminuir um pouco esse estresse, as leitegadas têm que ser mantidas juntas, ou seja, se eu tenho uma leitegada de 15 leitões nessa fêmea, esses 15 leitões vão para a mesma baia lá na creche. Eles não devem ir para baias separadas, tá? Você não deve misturar leitões de leitegadas diferentes. Ou você até pode misturar 2 ou 3 leitegadas, mas os irmãos dele tem que estar com ele, tá bom? Sempre. Não separa dos irmãos e coloca com filhotes que você não conhece. Hipótese alguma. E aqui nós temos os tipos de desmame. Natural seria entre 10 a 12 semanas, o mais tardar com 22 semanas, que a gente já falou que não é usado em sistemas comerciais, ocorre em criações extensivas, tá? E caracteriza pelo fim da secreção láctea, ou seja, você vai deixar a fêmea esgotar o leite e a fêmea não querer mais a leitegada, ela que rejeita os leitões, porque leitão, né, filhote é um bicho interessante, né? Se você não tirar ele do peito, ele vai mamar até virar adulto, tá? Já viu aqueles vídeos daqueles bezerrão mamando na fêmea? Tem uns carneirinhos aí que, vou te falar, se você deixar, eles estão com 4 meses, os bichos estão na idade de abate já, tamanho de abate, já mamando na mãe. É assim que funciona. Então tá do tamanho da mãe mamando na mãe. Artificial convencional, 7 a 8 semanas. Também não é usado em sistema de criação comercial. Alguns poucos produtores, né, que ainda utilizam, mas os que não têm orientação técnica. Isso aqui perde-se muito tempo, né? É praticamente uma leitegada nova aí que você perdeu. Artificial antecipada, que é entre 35 a 49 dias, que eu acho também que ela é muito longa. Hoje em dia, para os sistemas de produção que a gente trabalha, não é mais indicado isso aqui. Método praticado por pequenos produtores que não têm assistência técnica. Artificial precoce, que é a mais usada hoje em dia, entre 21 e 35 dias. Volto a dizer que eles utilizam geralmente entre 21 ou 28 dias, tá? E você faz a escolha. Através desse método é possível maximizar a utilização da porca, obtendo-se maior taxa de leitão porca ano. Porque aí logo depois que eu tirei aqui, 7 a 8 dias depois ela já entra no cio, você já coloca ela para cruzar e daí 115 dias já tem outra leitegada. Então aumenta o número de leitões porca ano. Granjas com mão de obra qualificada, instalações adequadas e alimento de boa qualidade. Tem obtido ótimos resultados com desmame na cidade, tá? E atualmente é mais usado. E existem algumas granjas que utilizam super precoce ou artificial segregado. O que é isso? Isso aqui é um desmame entre 5 e 21 dias de vida. Eu li na literatura 16, tá? E baseado em que esses caras desmamam tão cedo essa porca? Baseado, primeiro, numa premissa de que os anticorpos, né, desses animais que ele vem, que mama no colostro aí da mãe, eles ficam muito ativos no corpo animal até os 21 dias de vida. Depois disso, essa imunidade tende a dar uma reduzida, segundo é uma teoria, né, da produção que acredita nisso aí. E a mãe, ela passa a ser, de uma fonte de anticorpos que ela era, né, de imunidade que ela passa a ser uma fonte de contaminação, porque ela é um animal adulto. O animal adulto, ele tem maior propensão, né, a ter o patógeno nele, mas não desenvolver a doença, porque o sistema imunológico dele está bem formado. Então, essas granjas, elas acreditam que se elas segurarem depois, se deixar chegar aos 21 dias, ela pode estar propiciando esse animal a ter um surto de doença futuramente. Então, eles não querem deixar que esse animal perca essa janela de pico de imunidade aí. Então, eles retiram da mãe antes de chegar nessa fase. Então, a premissa principal que é baseada aí, o desmame nessa faixa visa a eliminação de determinadas doenças presentes no plantel de origem,
com o objetivo de formar um novo plantel ou de obter animais com alto nível sanitário, tá vendo? Ou seja, eles não deixam ele chegar na mãe quando ela vira um possível fonte de patógeno, tá? Só que para você fazer esse sistema, você tem que ter um estímulo alimentar muito bem feito, tá? Você não pode esquecer aí que esse animal tem que estar consumindo 600 gramas de ração por dia nesse desmame. Então, você vai ter que dar fazer essa acostumada à ração aí muito bem feito, tá? E o seu manejo até de higiene também tem que estar bem organizadinho aí, tá bom? Bom, a próxima fase é a creche, como eu disse, vai ficar para a próxima aula, né? 11h50, a tia Veri falou, acho que quase 1h30. Deixa eu desligar esse vídeo aqui para a gente poder finalizar a nossa aula.